Som. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, onde nós nos reunimos aqui, na certeza de que quando nós chegamos neste lugar, o Senhor já estava, o Senhor já nos aguardava para o serviço de culto que nós vamos prestar nessa noite. Por isso eu gostaria de convidar você que se acomode devidamente aí no seu lugar, que você busque a presença do Senhor nesse momento, que você descanse o seu coração. Nós estamos aqui na casa do Senhor, nós podemos ter a certeza de que Ele se faz presente na intencionalidade de nos abençoar, de falar ao nosso coração, de despertar a nossa fé, de nos fazer enxergar a grandeza que é de estarmos em Sua presença. Convido você nesse instante a se lembrar do momento que as nossas transmissões elas estão sendo colocadas no Facebook e também no YouTube após essa programação aqui que nós temos na igreja. Por isso é importante que você visualize, que você curta, que você compartilhe a mensagem para que chegue até os seus irmãos. E diante disso nós gostaríamos de aproveitar o ensejo e saudar os irmãos internautas, aqueles que estão em casa, que não puderam estar conosco aqui nessa noite, os nossos amigos que estão acompanhando também essa programação através do Facebook e do YouTube. Gostaríamos ainda de felicitar nessa semana os nossos aniversariantes. No dia 10 nós tivemos o aniversário da nossa irmã Tainá Perissato. No dia 12, o aniversário de Janaína Cristina, e pedir aos irmãos que estejam atentos aos aniversariantes que estão lá no boletim da igreja. Não deixe de notar, de ligar e de felicitar esses irmãos durante a semana, além de orar pela vida deles. Os demais avisos nós encontramos no boletim da igreja, que está lá no grupo do WhatsApp. Vamos orar nesse instante, vamos ficar em pé. Colocar assim diante de Deus a vida desses queridos irmãos e com essa palavra de oração damos início ao nosso culto. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui nesse lugar. Nós fazemos isso, Senhor, com a certeza de que o Senhor se faz presente e de que a ação do Senhor em nós certamente será eficaz, ao ponto de produzir no coração do Teu povo uma atitude de verdadeiros adoradores. Nós sabemos, ó Deus, que muitas são as situações que podem estar povoando a nossa mente, o nosso coração nesse instante. No entanto, a certeza de estarmos em Tua presença faz calar a nossa voz, faz com que nós sosseguemos o nosso coração, faz com que nós tenhamos a tranquilidade necessária para, nesse momento, nos desligar de todas as outras realidades e buscar assim a Tua presença em espírito e em verdade. Pedimos a Deus que o Senhor propicie para nós uma noite de celebração, de culto, onde o nosso coração esteja devidamente alinhado com o Teu e tudo aquilo que nós fomos aqui desenvolver seja agradável aos Teus olhos. Nós Te suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus e pela assistência do Espírito Santo do Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, gostaríamos de convidar todos vocês a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 96. Abra o texto do Salmo, mantenha ele aberto, nós faremos a leitura alternada desse texto. O salmista, no Salmo 96, convoca todas as nações do mundo para proclamarem Deus como seu rei. No processo, ele vai contrastar Deus com os ídolos sem vida que as outras nações adoravam. Nós observamos isso do verso 4
até o versículo de número 6, quando ele diz: nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Segue o salmista com o seu tema do reinado universal de Deus. O Salmo 96, nesse item, é semelhante ao que nós encontramos no Salmo 47, no Salmo 93, no Salmo 97, no Salmo 99 e principalmente no Salmo 98. Inclusive, parte do cântico de ações de graças de Davi, quando ele levou a arca para Jerusalém, é uma variação do Salmo de número 96, que nós faremos a leitura agora. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos juntos lerão os versos pares. Diz assim a palavra do Senhor: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Só um parênteses aqui, era esse trecho que era para ter sido lido anteriormente, tá bom? Troquei o texto, verso 4, 5, 6 do Salmo 96, pelo versículo 4, 5, 6 do 95. Esse é o texto que faz o contraste entre Deus e os deuses. Vamos na sequência. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exultem, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores frondosas. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Sentemos nesse instante, convido você para um momento de oração individual. Gostaria que você sentasse aí no seu lugar, que você pudesse nesse instante compartilhar deste texto que nós acabamos de ler com o seu coração, que você guardasse essas palavras do salmista, que você examinasse a sua vida, que você buscasse a presença de Deus, e que se há alguma realidade que o Espírito Santo do Senhor aponta em você nessa noite, que você confessasse, que você buscasse o perdão do Senhor. E logo após esse período de oração, nós estaremos quebrando o silêncio com o hino 334, Conversão. Oremos.
Aqui estamos nós, ó Deus, mais uma vez suplicando o Teu perdão. Nós cremos que o sacrifício do Teu Filho Jesus é quem nos concede essa oportunidade de fazermos concertos contigo, de termos a nossa vida transformada por todas as vezes que Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, fala ao nosso coração e nós somos levados à mudança de atitude. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, nessa noite, a eliminar do nosso coração os nossos ídolos, sejam eles, ó Deus, físicos ou emocionais. Que o Senhor possa nos dar a graça para que nós estejamos íntegros, totalmente desenvoltos em Tua santa presença para Te adorar nessa noite. Que cada palavra proferida, cada oração, cada reflexão, cada aplicação do texto sagrado ao nosso coração, seja isso agradável diante do Senhor. Que os cânticos que nós aqui proferirmos possam ser cânticos que nascem no íntimo do nosso ser, como resultado de gratidão, de reconhecimento que o Senhor tem sido um Deus presente, abençoador e favorável a todos nós. Nós oramos assim, ó Deus, cônscios do perdão dos nossos pecados. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos adorar o Senhor com o hino de número 334. Também para você que trouxe os seus dízimos e suas ofertas nessa noite, como atitude de adoração ao Senhor, como reconhecimento de que Deus tem sido fiel para conosco, nós convidamos você a devolver nesse instante, colocando no gasofilácio. Logo no final, o diácono de plantão solicito aqui à frente para fazer a oração de consagração. Falar nessa graça sem par, e do céu trouxe
Oremos, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, por essa oportunidade que estamos na Tua casa para Te louvar, Te adorar. Que o Senhor possa estar perdoando os nossos pecados, Senhor, nossas dívidas. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, os dízimos e ofertas que estamos devolvendo, Senhor, para Ti. O Senhor possa nos abençoar. O Senhor possa colocar Sua mão poderosa, Senhor, sobre as pessoas que administram esse dinheiro, Senhor Deus, que possa ser bem empregado na Tua obra. Perdoa novamente nossos pecados, e é assim que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós continuamos adorando ao Senhor nessa noite, sabendo que foi o Senhor mesmo que nos deu a oportunidade de estarmos reunidos na casa dEle, propiciando para nós uma atmosfera de culto, uma atmosfera de congraçamento, de comunhão, também de esperança, de certeza de que é o Senhor que sustenta a sua igreja, que mantém o seu povo, que preserva cada um de nós. Nesse momento, então, gostaria de convidar você a sentar mais um pouco, buscar o Senhor em oração, intercedendo pela vida dos seus irmãos. Aqueles que não estão aqui nessa noite, por exemplo, aqueles que estão passando alguma adversidade, aqueles que estão enfrentando problemas de enfermidade, aqueles que carecem da graça do Senhor diante de situações que só você tem conhecimento. Ore também pelos presentes, por aqueles que estão aqui, pedindo a Deus que fortaleça a fé desses nossos irmãos, para que continuemos juntos, perseverantes naquilo que é a vontade do Senhor. Amém? Amém. Oremos nesse instante. Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, suplicamos as Tuas bênçãos sobre nós, sobre os nossos irmãos, sobre aqueles que estão congregados aqui nessa noite,
também sobre aqueles, ó Deus, que estão em casa e que podem, nesse momento, através dos meios de comunicação, partilhar desse momento, mesmo que seja de forma virtual. Que a ação do Teu Espírito Santo, que atua, que age, através da Tua Santa Palavra, possa alcançar o coração de todos nós, para que sejamos edificados, fortalecidos, despertados, para fazer aquilo, ó Deus, que a Tua instrução nos dá, sermos um povo santo, vivo, separado, cheio do Espírito Santo, proclamadores de boas novas, capazes, ó Deus, de reconhecer a Tua presença, as ações do Senhor na história e a promoção do Teu reino em todos os momentos. Também, ó Deus, queremos suplicar a Ti, Senhor, pela nossa cidade, agradecer a Ti pelo pleito eleitoral, até aqui onde nós vimos, ó Deus, em paz, em segurança. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque é o Senhor mesmo que vai agir, que vai determinar quais são as autoridades que vão ser levantadas a partir desse processo de eleição. Pedimos que o Senhor dê a cada um deles discernimento, sabedoria e temor ao Senhor, para que saibam se portar de maneira digna em relação à coisa pública, capazes, ó Deus, também de promover o bem-estar e a condição de convivência e de vida no meio desse município. Nós pedimos assim, com a graça e com a ação do Teu Espírito Santo, que nos assiste e que assiste a todos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ficar em pé. Nós vamos ter mais um cântico antes da mensagem, que tem como título Doce Nome. Alguns adolescentes aí vão se lembrar da época que esse cântico foi produzido, né, e propagado. Não é tão, vamos colocar assim, tão velho, né? Não é um cântico assim dos mais velhos, mas ele foi composto em 1991. Então os adolescentes vão se lembrar bem aí desse período. Vamos adorar o Senhor com esse cântico e logo após nós teremos o momento da palavra. Só de ouvir Tua voz e sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz Tu inundas meu ser. Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz Tu inundas meu ser.
sentar, queridos. Agradeço a participação da equipe de música da nossa igreja. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, onde finalizaremos a exposição do domingo passado. Exposição do texto de João 4, de 1 a 26. Hoje faremos a exposição do versículo 19 até o versículo 26, parte que leremos nessa noite. João 4, de 19 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Que Deus nos abençoe assim, na exposição da sua palavra nessa noite. Meus queridos irmãos, nós estamos tratando aqui, desde o domingo passado, sobre a Samaria, o diálogo com a mulher samaritana, o diálogo que foi traçado por Jesus. E para a introdução da mensagem nessa noite, eu gostaria de nós recordássemos, melhor dizendo, a música que nós acabamos de cantar, Doce Nome. Essa letra e essa música é de composição de Gláucia Carvalho. Ela fez essa composição em 1995, teve sua gravação original pelo grupo Estilo de Vida em 1996, depois foi gravada pelo grupo Vencedores por Cristo no disco de louvor 9. Portanto, por isso que eu estava brincando com vocês, dizendo que os adolescentes da nossa igreja vão se lembrar bem dessa canção. No entanto, quando foi perguntado à compositora Gláucia Carvalho sobre o momento em que ela vivia quando compôs, ela respondeu: compus esta música em um momento de muita tribulação e tristeza. Minha alma estava profundamente abatida no meio de circunstâncias que prefiro preservar em confidência. Sentei-me ao piano, chorando, fiz letra e música em uns 10 minutos. Normalmente, não demoro mais que isso para compor. Mostrei na mesma semana para minha irmã e mãe, e choraram e sentiram o que eu quis passar, ou o que entendi no poderoso nome de Jesus naquele momento. Cantamos em minha igreja e em poucos meses a música já estava espalhada no Brasil inteiro. A canção que nós estamos nos referindo aqui, na sua primeira estrofe, diz o seguinte: só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas o meu ser. Nesse contexto, meus irmãos, onde nós estamos aqui no Evangelho de João, Jesus está dialogando com a mulher samaritana, uma mulher de vida imoral. Vimos na semana passada que sua abordagem foi impressionante e surpreendente para aquela mulher.
A presença de Jesus foi algo que transformou a experiência dela. Só de ouvir a voz de Jesus, só de ter sido, de alguma forma, atendida e suprida pela ação de Jesus, o que nós encontramos no texto, mostra que a vida dessa mulher foi transformada. Aqui Jesus saía da região da Judéia para evitar uma crise prematura com os principais líderes religiosos daquela época. Logo, a decisão ocorreu frente à publicidade que seu ministério tinha gerado perante os fariseus, conforme nós vamos encontrar em João 4, versículo 1. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, eu gostaria que você acompanhasse as referências que estão sendo dadas. Jesus então deixa a Judéia em direção a Galiléia, conforme o verso 2. Tendo de passar por Samaria, conforme diz o verso 4, chega a uma cidade chamada Sicar, localizada nessa província. E a referência que nós temos ao local é dada pelo próprio texto, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, conforme encontramos no verso 5, parte B, e no verso 6. Agora, uma curiosidade que eu gostaria de deixar aqui para os irmãos. De acordo com Gênesis, capítulo 33, verso 19, essas terras foram compradas por Jacó quando retornou de Padã Arã, dos filhos de Armor, por 100 peças de prata. A transação comercial não foi honrada pelos amorreus, levando Jacó a reconquistar pela força das armas. Ali ele perfurou um poço. Mais tarde ele deu ao seu filho favorito José, conforme Gênesis capítulo 48, verso 22. Inclusive, José veio a ser enterrado nesse lugar, conforme o seu pedido, lá em Gênesis, capítulo 50, verso 25 e verso 26, e Josué, capítulo 24, verso 32. Portanto, o que nós encontramos aqui é uma região, é um local de extremo significado, tanto para os samaritanos, como para os judeus. Mas em um momento onde a humanidade de Cristo coexistia com a sua divindade, e é demonstrada a sua fadiga, diz o texto, que cansado da viagem, versículo 6, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. E é exatamente aqui onde ocorre a conversa de Jesus com uma mulher samaritana. Inclusive, Hendrickson vai resumir esse diálogo que Jesus tem com a mulher nos seguintes termos: o Senhor pediu-lhe que lhe desse de beber, falou com ela acerca da água viva que ele mesmo era capaz de suprir, contou-lhe que esta água viva não somente tiraria a sede, mas impediria que ela tivesse sede de novo, revelou-lhes os segredos da vida imoral que ela levava, mostrou-lhe o caráter da verdadeira adoração e, finalmente, lhe disse ser ele o Messias. Mas conforme nós vimos na exposição passada, o que nos impressiona nesse texto é, de fato, a estratégia usada pelo Mestre para alcançar aquela mulher através da mensagem de salvação. Veja que ele apela para a solidariedade em via dupla, ele atiça sua curiosidade com um enigma, um mistério, um machal, conforme nós encontramos na língua grega, apela para a consciência de pecado, ou seja, a sua vida imoral, para só aí conduzi-la suavemente ao arrependimento e à fé nele, o Filho de Deus, conforme é a temática que nós encontramos também aqui no Evangelho de João. Essa mulher, meus irmãos, por outro lado, ela é símbolo da nossa natureza pecaminosa, porque assim como ela, nós resistimos, nós tentamos escapar do confronto, principalmente quando nós estamos sendo confrontados diretamente em relação aos nossos pecados. Todavia, o texto vai nos mostrar que a perspicácia, a sabedoria de Jesus em conduzir aquela mulher para o plano redentivo de Deus,
foi algo decisivo na sua experiência. A ação do Espírito Santo de Deus, falando com ela da mesma maneira como fala conosco hoje, através das palavras de Jesus. A exposição anterior foi interrompida exatamente nesse momento, quando ela deixa de encarar Jesus como um estranho judeu para confessar que ele era um profeta, lá no verso 19. Ela diz: Senhor, vejo que tu és profeta. E por que Jesus foi reconhecido por aquela mulher como profeta? Porque ele acabara de revelar aspectos encobertos da sua vida. Note que ela não nega a sua imoralidade ou sua vida imoral. Seu silêncio atesta sua culpa. Inclusive, João 4:29 vai confirmar a assertividade das palavras do Mestre, e nesse momento, onde ela fica chocada com o fato de Jesus conhecer a sua má conduta, é que ela diz: Mestre, vejo que tu és profeta, porque ninguém falaria essas coisas se o Senhor não tivesse este ofício. Interessante nós considerarmos isso, porque o F.F. Bruce, comentando essa passagem, ele vai dizer que um estrangeiro que podia ler a história da vida da mulher como se fosse um livro aberto, não era um homem comum. Sua percepção era indício do dom de profecia. Portanto, Jesus, ao estabelecer o diálogo com aquela mulher, ele age de uma maneira bastante peculiar. E o diálogo doravante toma outro rumo, já que ela o reconhecia como profeta. Vai dizer no verso 20, acompanhe com sua Bíblia aí: Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O tema da adoração, meus irmãos, é colocado aqui em pauta. Por isso, nessa noite, nós exporemos a adoração agradável ao Deus verdadeiro, com base no texto da mulher samaritana, do versículo 19 até o versículo de número 26. Iniciamos já dizendo que a pergunta implícita no comentário da mulher sobre o lugar próprio da adoração pode ser interpretado provavelmente tendo dupla motivação. Ela tenta mudar de assunto para evitar ser lembrada da sua conduta pecaminosa. E ela fará isso com um assunto que realmente está interessada. E por que não dizer, alguém reconhecidamente capaz de lhe dar as respostas está diante dela, porque ela reconhece Jesus como sendo um profeta. Nesse sentido, Hendrickson escreve dizendo: aqui, conforme nos parece provável, encontramos uma mulher que, em sua ansiedade de pôr fim a uma conversa que estava se tornando dolorosa para ela, propõe uma pergunta sobre um assunto a respeito do qual já tinha ouvido muitos comentários e sobre o qual tem certo interesse. Ela está sendo estimulada, perceba isso, conduzida, despertada pelas colocações e postura de Jesus, a mensagem de salvação. O poder do Espírito Santo já trabalha em seu coração. Sua vida imoral já se tornou um incômodo para continuar falando dela. O arrependimento começa a brotar no seu ser. Ela já fora encurralada pela sabedoria de Jesus. Agora, sua tentativa inteligente de desviar do assunto traz o tema da religião. Parafraseando o que essa mulher está dizendo aqui, em outras palavras, ela está dizendo o que para Jesus? A adoração, profeta, deve ocorrer em Gerizim ou em Jerusalém? Em Gerizim, lugar reconhecido pelos samaritanos como sendo lugar de adoração, ou em Jerusalém, o único local central da adoração para os judeus? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você conhece, você entende qual era o significado desse Monte Gerizim? Você já fez uma pesquisa breve para tentar entender por que ela faz essa referência, esse contraponto? Então vamos lá. Primeiro, é preciso entender que o Monte Gerizim, ou Monte da Bênção, conforme Deuteronômio 27, versículo 12,
sob domínio de Siquém, estava a noroeste da região onde Jesus estava à beira do poço. Mais precisamente, a nordeste de Gerizim, nós encontramos Ebal, também conhecido como Monte da Maldição, conforme Deuteronômio 27, verso 13. Nas encostas do lado sul do Monte Gerizim, encontrava-se a sinagoga dos samaritanos, que contém os rolos do Pentateuco samaritano, aos quais seus donos atribuem uma antiguidade fantástica. O templo samaritano foi construído aqui, após a recusa áspera dos judeus em que os samaritanos tomassem parte na reconstrução do templo de Salomão, conforme nós encontramos lá em Esdras, capítulo 4, versículo 3. Este foi, por sua vez, destruído por João e Carno, um dos reis macabeus, por volta de 128 a.C. Porém, os adoradores continuaram a adorar no cume da montanha, na qual se localizava o edifício sagrado até os dias atuais. Na Páscoa, toda a comunidade deixava suas casas e acampavam no topo do Monte Gerizim. E quando a lua cheia surgia, lá no horizonte, o sumo sacerdote fazia ou lia as orações e os cordeiros tinham suas gargantas cortadas, costume de muitos séculos. Mas há um detalhe importante aqui que nós precisamos já perceber e saber a respeito da realidade do culto que os samaritanos prestavam. Eles só aceitavam os 5 livros de Moisés dentre de todos os livros do Antigo Testamento. E uma peculiaridade: eles esperavam apenas um profeta à semelhança de Moisés. Por isso que eles acabam desprezando toda a tradição que nós encontramos entre a lei e o Novo Testamento. Neste ponto, então, nós estamos. Jesus está diante daquela mulher. Ela vai usar a tradição antiga do povo judeu ao dizer nossos pais, portanto, ela evoca Abrão e Jacó. Gênesis 12, versículo 7, Gênesis 33, versículo 20. Vai mostrar que eles já tinham construído altares em Siquém, nas encostas do Monte Gerizim ou em suas cercanias. E é neste ponto que Jesus responde, dando à mulher e a nós, igreja, uma preciosa lição sobre a adoração agradável ao Deus verdadeiro. E o que é que Jesus vai ensinar para ela e para nós? O importante da adoração não é o onde, o local, mas sim o como e o que expressamos em nossa adoração. F.F. Bruce escreve: a edição judaica da Bíblia hebraica falava do lugar que o Senhor vosso Deus escolher, mas a edição samaritana trazia o lugar que o Senhor vosso Deus escolheu. A diferença estava na presença ou não de um iod, mas a edição samaritana, com essa menor letra do alfabeto hebraico, acaba se tornando um grande problema aqui nessa situação. A versão samaritana implica em que a escolha divina já era conhecida. E Siquém era o primeiro lugar onde Abraão construíra o altar, quando entrou na terra prometida. Aí você pensa, com base nesse comentário, como era que é a confusão aqui. Os judeus diziam, não, é Jerusalém, é o Monte Sião. Os samaritanos diziam, não, é Gerizim, esse é o monte de adoração. E a confusão se estabelecia a partir disso aí. A expressão então que Jesus vai usar no texto, está chegando a hora, será usada por Cristo aqui e em outras situações para enfatizar verdades preciosas. Portanto, o que é que Jesus vai dizer de forma enfática àquela mulher? Mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, conforme diz aí o versículo de número 21. Escrevendo mais uma vez F.F. Bruce a respeito do texto, ele vai dizer:
A resposta que a mulher ouviu foi bem diferente de qualquer coisa que ela pudesse esperar. O tempo em que havia discussão sobre a preferência de Gerizim ou Sião terminara. Uma nova ordem está sendo indicada ou iniciada, para a qual não é onde as pessoas adoram a Deus, mas como o adoram. Jesus revela parte de como, falando de adorar o Pai. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus está aqui profetizando uma realidade muito mais visível agora pela igreja do que naquele contexto. Os eleitos de Deus, de todas as tribos e nações, o servirão, diz William Hendrickson. Uma alusão à Igreja Universal de Cristo, presente em todos os locais da terra, adorando ao Deus verdadeiro. O único Deus, por meio de Cristo, sendo conhecido e adorado por toda parte e por todas as nações. É o que nós encontramos até esse momento no texto. E nesse sentido, meus irmãos, aqui nós precisamos fazer uma primeira aplicação à vida da Igreja de Cristo nesses dias. Meus irmãos, a atitude do coração e da mente daquele que adora precisa conceber a missão de proclamar as virtudes desse Deus adorável em ambos os sentidos. Adorável porque de fato Ele é adorável, adorável porque Ele pode ser adorado. E Ele que deve ser adorado por todos os povos. Jesus nos ensina a pensar na adoração presente em todos os cantos da terra. Nós, povo de Deus em Cristo, adoramos e ao mesmo tempo convocamos outros povos para a mesma atitude de louvor e adoração quando anunciamos com fidelidade a mensagem de Cristo. Veja o que diz o salmista, Salmo 117, abra lá a sua Bíblia. Versículo 1 e versículo 2. Louvem o Senhor, todas as nações exaltem-no, todos os povos, porque imenso é o Senhor, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre, aleluia. Salmo 126, verso 1 e verso 2. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Ao prestar a adoração, nos deleitando na presença do Deus triuno, que é tudo o que de fato nós precisamos, por tudo que Ele fez para nós, nós não podemos nos esquecer do plano original de Jesus para a formação de um povo multicultural aqui na terra. Olhemos o futuro agora. Vejamos lá em João, no Apocalipse, capítulo 7, verso 9 e verso 12, até o verso 12, como que esse povo de Deus vai se configurar diante do seu trono. Fala João na sua visão no capítulo 7, do verso 9 ao verso 12. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assentou no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. E eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria, ações de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. É o que temos aí na profecia. Agora, meus irmãos, em relação a o que, o verso 22 vai completar: vós adorais o que não conheceis. E aí eu me refiro a João capítulo 4, verso 22. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A razão da afirmação categórica de Jesus
deve-se à desvirtuação da adoração samaritana ao conceber um Deus mais voltado para a sua própria imaginação. E a razão disso ter acontecido, evidentemente, é pelo fato deles terem rejeitado parte das escrituras da época, os livros proféticos e poéticos do Antigo Testamento. O comentarista F.F. Bruce diz que os profetas tinham falado de um dia em que não mais o santuário central, mas toda a terra seria a habitação do nome e da glória de Deus. A consumação manifesta desta esperança, ligada ao conhecimento universal de Deus, ainda está no futuro também na nossa perspectiva. Mas, para a fé, as condições para a era vindoura já estão presentes. O tema da salvação pelos judeus vai estar relacionado ao conteúdo bíblico preservado e usado por eles, meus irmãos. Por outro lado, o conceito de salvação empregado por Cristo como judeu que era e a luz deste mundo é aqui bastante amplo. Veja o que é que Hendricks vai comentar sobre isso, sobre as palavras de Jesus. Ele diz literalmente: a salvação, o resgate específico da culpa, da poluição e da punição do pecado, e a soma total de cada doação espiritual que Deus confere ao seu povo, como resultado da obra redentora do seu Filho. Portanto, quando Jesus está dizendo que a salvação vem dos judeus, Jesus está trazendo todo o conteúdo escriturístico, falando sobre toda a realidade que já havia sido pré-anunciada, tanto na lei, como pelos profetas, como na própria literatura de sabedoria. E ele está dizendo: aqui está aquele que é a redenção para a humanidade. Nosso mestre vai demonstrar pelo menos no quesito do o que, adorar. Os judeus estavam em vantagem sobre os samaritanos. O Deus adorado era de acordo com a revelação do Antigo Testamento. E aí nós vamos ver algumas passagens que sustentam essa afirmação de Cristo. Salmo 147, versículo 19 ao versículo 20, diz assim: Ele revela a sua palavra a Jacó, e os seus descendentes e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação, todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia. Isaías capítulo 2, verso 3 vai dizer: Virão muitos povos e dirão: Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Agora em Miqueias, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, diz o texto: Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes, e se elevará acima das colinas, e os povos a ele acorrerão. Muitas nações virão dizendo: Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. Aí você pode dizer assim: pastor, mas isso tudo é uma perspectiva veterotestamentária. Não, veja o que Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 3, agora verso 1 e verso 2. Que vantagem há em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Agora veja Paulo dizendo mais uma vez em Romanos 9, verso 3 ao verso 5. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, ou de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoração de filhos, deles é a adoção de filhos. Deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas,
a partir dele se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. O que é que nós encontramos aqui? Uma grande vacina para qualquer tipo de compreensão antissemítica. Porque conforme as Escrituras mostram, a salvação vem pelos judeus, ou vem dos judeus, como uma nação escolhida por Deus para cumprir os seus propósitos na história da humanidade. E aqui, nós também precisamos fazer algumas aplicações à vida da igreja. A primeira delas, meus irmãos, cuidado, cuidado, muito cuidado. A desvirtuação na adoração pode acontecer com a igreja, também nos nossos dias. Principalmente quando ela seleciona partes da Escritura em detrimento de outras, ou as interpreta de acordo com seus pressupostos sociológicos, psicológicos e científicos para estabelecer seu conceito confortável sobre Deus. E você sabe qual é o resultado disso? A igreja passa a não conhecer como deveria o seu Senhor. Conhecer a Deus para adorá-lo não é simplesmente algo bom e agradável, meus irmãos. Conhecer a Deus para adorá-lo é também algo terrível e aterrador. Essa ideia de um Deus light, de um Deus apenas bondade, de um Deus apenas amor, de um Deus que não é conhecido pela sua justiça, pelo seu juízo e pelo terror que ele causa diante das nações, não é bíblica. Veja o que diz o profeta Isaías. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto trono e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia de sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Vocês acham que Isaías aqui está confortável? Vocês acham que Isaías aqui está arrepiando? Você acha que Isaías aqui está rolando no chão no espírito? Vocês acham que Isaías aqui estava alheio ao que estava fazendo ali naquele lugar? Isaías é tomado por um sentimento de terror, porque ele estava diante de um Deus santo, meus irmãos. Aí alguns mais uma vez podem dizer, usar o argumento: não, mas isso aí, pastor, é uma perspectiva do Antigo Testamento. Irmãos, para com isso. Antigo e Novo Testamento faz parte da mesma Escritura. Um não subsiste sem o outro, um completa o outro. Um não pode ser desprezado em relação ao outro. É a palavra de Deus, é toda a palavra de Deus que a igreja deve assimilar. Agora vamos ver lá no Novo Testamento. Vamos ver a visão de João mais uma vez em Apocalipse. Agora no capítulo 14, do verso 6 ao verso 7. Veja o que é que João está vendo aí. Então vi outro anjo, que voava pelo céu, e tinha na mão um evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O que é que nós encontramos aqui nesses textos que nós acabamos de ler? Toda a perspectiva em relação àqueles que buscam a Deus para adorá-lo. Adorar a Deus é bom, adorar a Deus é alegre, adorar a Deus é um momento de felicidade, sim.
Mas adorar a Deus também é um momento de terror, é um momento de aflição, é algo aterrador, é algo que traz incômodo para nós. Principalmente quando nós entendemos e percebemos a perspectiva de que nós estamos diante de um Deus que é santo. Não se pode esquecer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, de acordo com 2 Timóteo 3,16. Não adoramos ao Deus verdadeiro por aquilo que imaginamos ou criamos na nossa mente brilhante e capaz. Adoramos pelo que conhecemos na revelação de Deus na sua criação, mas principalmente na sua revelação especial à Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Ou seja, para nós, o povo de Deus, é toda a Bíblia. É toda a Bíblia que nos conduz ao extraordinário serviço de culto. E é nesse momento aqui, no texto da mulher samaritana, mais uma vez, que a expressão de ênfase, a hora está chegando, está presente na declaração dos versos 23 e verso 24 de João capítulo 4. Volta o seu texto para lá. João capítulo 4, verso 23 e verso 24. Mais uma vez profere a resposta de Jesus à mulher samaritana. Mas vem a hora, e já chegou. Nós temos aqui um recurso escatológico presente nesse texto, do já e o ainda não. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Preste bem atenção. Na mente de nosso Senhor, o estado perfeito do futuro é visto no presente. O presente é o futuro em embrião. Assim, o reino dos céus é tanto futuro quanto presente. Isso se aplica também à vida eterna. É verdade que a adoração ao Pai em espírito e em verdade não alcançará a perfeição até quando o dia da consumação de todas as coisas. Mas mesmo agora, a religião da antiga dispensação, que atribuía tanta importância às datas, aos lugares e às observações externas, está começando a desaparecer. O véu do templo será logo partido em dois, de cima a baixo, conforme Mateus capítulo 27, verso 51. E com ele, o último remanescente da validade da adoração cerimonial também desaparecerá, comenta William Hendrickson. Nesse contexto, meus irmãos, é que os verdadeiros adoradores estão sendo levantados. Eles adorarão o Pai em espírito e em verdade. É no contexto da chegada do reino dos céus através de Jesus Cristo, cumprindo tudo aquilo que o Antigo Testamento sinalizava, mostrando a realidade da sua tarefa redentiva, que nós agora observamos Deus juntando de toda parte homens e mulheres e crianças para adorá-lo em espírito e em verdade. E a pergunta que precisa ser feita por todos nós aqui ainda nessa noite é: qual é a interpretação melhor para em espírito e em verdade? À luz do contexto, vai escrever Hendrickson: Jesus enfatizou seguidamente duas coisas. A adoração que merece ser assim chamada não é obstruída por considerações físicas, ou seja, por este ou aquele local, conforme João 4:21. E B, essa adoração opera no meio da verdade. Um conhecimento claro e definitivo de Deus deriva de uma relação, ou melhor, de uma revelação especial, conforme João 4:22 nos mostra. Nesse cenário, parece, pelo menos para nós, que a adoração em espírito e em verdade só pode significar, letra A, honrar a Deus de tal maneira que todo ser entre em ação. E letra B,
Fazer isso em perfeita harmonia com a verdade de Deus, conforme se encontra revelada nas Escrituras. Em síntese, meus irmãos, a adoração agradável ao Deus que nós servimos é espiritual, advinda do interior, dirigida ao Deus verdadeiro, conforme revelado nas Escrituras, conforme revelado na obra da redenção em Cristo. As posições pendulares, ora apenas na atitude do adorador, aquela velha máxima que nós usamos, o que importa é o coração. Ora apenas no conhecimento doutrinário, alguns vão dizer, o que importa é somente a sã doutrina. São erradas segundo o ensino do Mestre Jesus. As pessoas que adoram verdadeiramente precisam estar adornadas com uma atitude humilde e espiritual, ao mesmo tempo que se baseia na verdade e na doutrina bem fundamentada da Bíblia. E aqui cabe um detalhe importante para nós, igreja. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores, diz o verso 23. E qual é o sentido disso que Jesus está dizendo? Jesus está falando no sentido em que eles procuram, ou melhor, de que Ele, Deus, procura seus eleitos para que os tenha como tais adoradores. Sua busca é salvadora, conforme Lucas, capítulo 19, verso 10. Na obra de salvação, Deus e não o ser humano é sempre quem toma a iniciativa. Portanto, se Deus não te escolheu, se Deus não te elegeu, se Deus não te constituiu adorador, você nunca será um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. E nesse sentido, Paulo mais uma vez nos ajuda em Romanos capítulo 9, verso 18, quando ele diz: portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece quem Ele quer, e doa quem doer, ache ruim quem achar. A Escritura não arreda o pé em dizer que se nós fomos constituídos povo de Deus, nós fomos constituídos pelo seu beneplácito, pelo seu conselho eterno. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. E somente esses reagirão ao Evangelho. Somente esses ouvirão a voz do Cordeiro. Somente esses terão suas vidas transformadas. Somente esses se aproximarão de Deus com seu coração entregue totalmente submisso na sua presença. E quanto aos demais, serão apenas figurantes de uma religião morta e de uma espiritualidade que não produz fruto nenhum. Meus irmãos, vejam que tais conceitos teológicos se alinham com a forma como Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, verso 1 ao verso 2. Uma adoração em espírito e em verdade, uma adoração que envolve todo o ser, uma adoração que envolve todo o conhecimento verdadeiro sobre Deus. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Em uma outra tradução diz: este é o culto espiritual de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sempre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é a minha, nem a sua vontade. A questão agora é o porquê de ser assim. Você pode estar se perguntando aí: não seria mais interessante, pastor, uma adoração fruto da criatividade humana, uma avenida ornada de cores, uma Sapucaí evangélica, uma boate gospel, um jogo de sons e luzes, danças e elementos impressionantes para os sentidos? Não é melhor aquilo que causa alegria e dá prazer em fazer enquanto ser humano do que aquilo que nos faz temer e tremer, reverenciar e calar-se diante de um ser tão perfeito?
E a resposta é não, meus irmãos. Porque a adoração que nós prestamos ao Deus verdadeiro tem alegria, tem prazer, mas tem temor, tem reverência. Temos de nos calar e temos que reconhecer que só Ele é santo, santo e santo. Uma igreja que está buscando uma adoração oba-oba, uma adoração que é só celebração, uma adoração que só treme-treme, uma adoração que só é arrepio. Essa igreja não está buscando o Deus verdadeiro. Porque diante de Deus, todo joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é Senhor. A resposta de Jesus é única. Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Na adoração, o parâmetro é o ser de Deus, não a pessoa que adora. Deus é um ser espiritual. A adoração que lhe agrada está enraizada no seu próprio ser. Bruce nos ajuda nesse sentido, falando de uma realidade já presente nos salmistas e profetas nas épocas anteriores. Ele vai dizer assim: Deus é Espírito. Não somente um Espírito entre outros, mas o próprio Deus é Espírito puro. E por isso o culto no qual Ele tem prazer é espiritual. O sacrifício de um coração humilde, contrito, grato e adorador. No contexto do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, Hendricks ainda vai escrever: Deus é plenamente espiritual em sua essência. Ele não é uma divindade de pedra ou madeira, nenhuma montanha divina, Gerizim. Ele é um ser pessoal, incorpóreo e independente. Se você está querendo adorar a Deus, porque acha que Deus precisa da sua adoração, se você vem à igreja porque você acha que Deus precisa da sua presença, se você está servindo a Cristo porque você acha que sem você a obra de Cristo não será realizada, meus irmãos, nós estamos totalmente enganados. Porque diante do Deus poderoso que Ele é, até as pedras clamam, se eu e você se calar. Veja o que fala Estevão, o primeiro mártir, lá em Atos capítulo 7, versos 48 e 49. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estado de meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? O apóstolo Paulo, também em Atos capítulo 17, verso 24 e 25, vai escrever, ou vai dizer: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas ou mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Portanto, os verdadeiros adoradores são aqueles habitados pelo Espírito Santo de Deus para adorar o Pai em espírito e em verdade. E devem fazer isso de forma que Ele é prescrita nas Escrituras Sagradas. Jesus colocou seu próprio deve em contraste com o da mulher. A mulher diz: olha, é dito, o que é que você diz? É dito que deve ser adorado em Jerusalém ou deve ser adorado em Gerizim? E Jesus diz: olha, chegou o momento, já chegou a hora, que nem em Jerusalém, nem em Gerizim é o lugar de ser adorado. Por quê? Porque a adoração agora será em espírito e em verdade, e a adoração será produzida pela ação soberana de Deus em eleger e separar o seu povo. Pronto. Agora, os pensamentos da mulher são conduzidos para a expectativa do Messias. Presente também entre os samaritanos estava a expectativa da chegada do Messias. Um conjunto de situações levou a isso. O despojamento daquele
estranho judeu, que não via dificuldade em dividir o cântaro com ela, a tenacidade do profeta, que revelou os segredos de sua própria vida imoral, conforme o capítulo 4, versos 16 e 17, e 4, versículo 29 vai mostrar, e sua percepção profunda da essência de Deus e de toda a adoração verdadeira, conforme nós encontramos em João capítulo 4, verso 21 ao 24. As tradições, com base em Deuteronômio 18, versículo 15 e 18, foram avivadas na mente dessa samaritana. Mesmo sem reconhecer o Messias diante dos seus olhos, e tendo uma vaga ideia do quanto ele se manifestaria, ela vai dizer: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas, diz o versículo 25. Ela ganha no diálogo uma expectativa. Passa a desejar a vinda do Messias. Acredita a ele a esperança de deixar aquela situação pecaminosa que vivia. E a realidade de ser cientificada de todas as coisas junto com o seu povo. E agora é chegado o momento supremo da autorrevelação messiânica. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Hendricks vai dizer, meus irmãos, que esta é a maior de todas as surpresas. Mas essa é também a única solução de todos os problemas e a única resposta para todas as perguntas que existem no coração daquela mulher. E aqui, meus irmãos, cabe para nós, em especial a Igreja Presbiteriana de Araras, também uma aplicação. Meus irmãos, a adoração agradável e aceitável a Deus só acontecerá através da vida dessa igreja, se for em espírito e em verdade. Isso significa que o adorador precisa ter renascido espiritualmente e estar caminhando no espírito, e que o conteúdo e a forma de adoração oferecida seja de acordo com a palavra de Deus. Portanto, paremos de inventar moda e nos voltemos para o que a Escritura diz. Porque o Deus que é Espírito, conforme diz Bruce, o Espírito puro quer ser adorado de acordo com aquilo que Ele prescreve em Sua palavra. E quais são os princípios que nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, adotamos na adoração a Deus? Diz os princípios de liturgia da igreja no capítulo 3, no capítulo 4. Artigo 7. O culto público é um ato religioso através do qual o povo de Deus adora o Senhor, entrando em comunhão com Ele, fazendo-lhe confissão de pecados e buscando pela mediação de Jesus Cristo o perdão, a santificação da vida e o crescimento espiritual. É a ocasião oportuna para a proclamação da mensagem redentora do Evangelho de Cristo e para a doutrinação e congraçamento dos crentes. Artigo 8. O culto público consta ordinariamente de leitura da palavra de Deus, pregação, cânticos sagrados, orações e ofertas. A ministração dos sacramentos, quando realizada no culto público, faz parte dele. Parágrafo único. Não se realizarão cultos em memória de pessoas falecidas. Mas também o capítulo 4, no culto individual e doméstico, vai dizer, artigo 9. No culto individual, o crente entra em íntima comunhão pessoal com Deus. Artigo 10. Culto doméstico é o ato pelo qual os membros de uma família crente se reúnem diariamente, em hora apropriada, para a leitura da palavra de Deus, meditação, oração e cântico de louvor. E aí você pode dizer assim, mas pastor, por que a igreja presbiteriana é tão metódica ao ponto de escrever o que vai acontecer no culto? Você pode fazer essa pergunta, você tem todo o direito de perguntar isso. E eu tenho toda a obrigação de responder para você. Você sabe por que nós nos comportamos assim na igreja cristã reformada de governo presbiteriano que nós fazemos parte? Anote aí, primeira razão. Nós somos um povo
que se orienta na relação de adoração a Deus, através das Escrituras. Segunda resposta. Nas Escrituras, o Deus que é Espírito se revelou e demonstrou como Ele quer ser adorado. Terceira resposta. Na relação com Deus, jamais seremos capazes de surpreendê-lo com alguma coisa, ou com algum momento, ou com alguma novidade pela nossa inteligência ou criatividade. Como vamos surpreender um Deus que, quando a palavra nem nos chegou à boca, Ele já a conhece toda, meus irmãos? No entanto, diante dele somos conduzidos pela sua verdade revelada e surpreendidos pela sua majestade, grandeza, santidade, resultando em adoração, comunhão com Ele e com os irmãos, conduzidos também ao temor, à confissão, ao perdão, à alegria, à celebração, à confissão de pecados, à santificação, à meditação, à proclamação da mensagem do Evangelho, doutrinação, transformação de vida, crescimento espiritual e ainda, pela eternidade, seguiremos surpresos com aquilo que Ele, pela mediação de Cristo, nos deu a conhecer do seu ser eterno e infinito e maior do que eu e você juntos podemos alcançar e sistematizar. É sempre bom lembrar que nós precisamos saber tudo aquilo que está na Bíblia, mas tudo aquilo que está na Bíblia não fecha a matéria sobre Deus. Deus, Ele ainda é muito mais do que aquilo que Ele revelou. Concluindo, antes que os irmãos vão embora e me deixem aqui sozinhos, me deixem aqui só. Eu finalizo, meus irmãos, a mensagem dessa noite com a segunda estrofe da música Doce Nome, letra e música de Gláucia Carvalho, de 1991. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar amor, é capaz de dar ao homem salvação. Interessante quando nós olhamos essa perspectiva do cântico, porque ela se assemelha muito àquilo que Paulo vai colocar em Filipenses capítulo 2, verso 8 ao verso 11. Falando sobre Jesus. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em um mundo onde vivemos, onde ouvimos muitas vozes, e onde os sentidos estão sendo exigidos ao máximo, não é bom correr o risco de ouvir tudo em todos, menos o nome mais precioso do universo. Afinal, não há salvação em nenhum outro, por debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Cristo. Gostaria de orar com a igreja nesse instante, pedir a você que fique de pé. Que você olhasse para o seu coração nessa noite. Fecha teus olhos, esqueça um pouco a pandemia, as máscaras, o álcool em gel. Olhe para o seu coração nessa noite, nesse momento, e se pergunte se você se enquadra nesse perfil de adorador que dedica todo o seu ser, toda a sua vida, toda a sua potencialidade
mas sempre em obediência à instrução e àquilo que a palavra do Senhor dita e recomenda e determina que nós façamos. Se você tem tido essa experiência de ser de Jesus, de ser totalmente do Senhor, e se você não tem experimentado disso, peça a Ele nessa noite, para que Ele possa se compadecer da sua vida, e para que você se torne um adorador, que o adora em espírito e em verdade. Oremos nesse instante. Senhor Deus, todos nós que aqui estamos expostos diante de Ti. O Senhor nos conhece perfeitamente e até melhor do que nós mesmos. O Senhor sabe e conhece o Teu povo. Foi o Senhor mesmo que suscitou neles a condição de serem verdadeiros adoradores, que o adora em espírito e em verdade. E nós pedimos a Deus que esse momento específico na vida da Tua igreja possa ser um momento que venha depurar do nosso coração todas as perspectivas equivocadas do servir, do cultuar, do caminhar contigo, Senhor. Que nós percebamos, ó Deus, que uma espiritualidade rasteira, que nós percebamos, ó Deus, que os artifícios que nós às vezes utilizamos, esses paliativos que nós utilizamos no momento da tensão, no momento da provação, no momento da tristeza, esses não subsistem. Mas que quando nós estamos vivendo a Tua santa presença, com o nosso coração totalmente entregue em Tuas mãos, seguindo religiosamente as instruções da Tua palavra, mesmo diante dos momentos de tribulação, o Senhor ainda nos leva aos belos e preciosos cânticos de livramento. E nós pedimos que o Senhor faça isso conosco, Senhor. No lugar de nós sucumbirmos diante do medo, do terror, das situações que nos voltam, que estão em nosso entorno, que nós confiemos total e exclusivamente na Tua provisão para nós. E que nós adoremos, Senhor. E que nós adoremos. E que nós adoremos ao Senhor na beleza da Tua santidade. Nós oramos assim, ó Pai, em nome e para a glória de Jesus. Recebeu a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação do Santo e Bendito Espírito, que o amor de Deus, que nos envolve a todos, o Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra e os mantém, esteja sobre nós, bem como sobre todo o povo de Deus sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Meus queridos irmãos, nós chegamos ao final da nossa reunião. Convidamos a você a se retirar do ambiente da igreja, seguindo os protocolos de segurança e poder também ter um momento aí de congraçamento com os seus irmãos, guardando as medidas de segurança, o distanciamento necessário para nós aqui nessa ocasião. Deus abençoe a vida dos queridos. A saída é por aqui, tá? Pela frente, pelas laterais.